Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos chegando à nossa live número 21 e hoje certamente é uma live muito especial porque ao final dessa live eu também vou mostrar para vocês o que é o Bariatricamente Leve, que é o meu programa 100% online. Mas vamos direto, em primeiro lugar, àquilo que realmente interessa, que é o tema da nossa live, porque hoje eu vou falar sobre o comer emocional. O comer emocional que é um elemento aí muito importante e decisivo em todo o tratamento da obesidade quando a gente fala de longo prazo. Então eu resolvi compartilhar com vocês um estudo que foi desenvolvido no ano de 2013, que conseguiu avaliar com maior profundidade esses aspectos ligados ao comportamento alimentar e ao comer emocional, e que decidiu experimentar então ver quais são os efeitos nos resultados de perda de peso após a cirurgia bariátrica, com pessoas com compulsão alimentar, transtorno da compulsão alimentar periódica ou a perda de controle na alimentação. Eu vou optar hoje por abarcar essa questão e falar mais exclusivamente sobre o comer emocional, isso entendido como um todo. Muito interessante é que esse estudo ele foi desenvolvido no Departamento de Neurociência da Dakota do Norte, foi feita uma parceria também com uma outra universidade em Portugal, e um instituto de pesquisa neuropsiquiátrica na Dakota do Norte. Então, em primeiro lugar, só para situar o que a gente está falando quando a gente fala de obesidade, a gente sabe que a obesidade está aumentando em todo mundo, a gente consegue estimar, só para vocês terem ideia, que cerca de 35% de toda a população brasileira já era obesa entre os anos de 2007 e de 2009. Quando a gente fala em tratamento da obesidade, a gente está falando, principalmente quando a gente fala de tratamentos atuais, elas incluem uso de medicação, coisa que muitas pessoas aqui já devem ter experimentado, terapia dietética, né, dietas, reeducação alimentar, e também a terapia focada no comportamento e na atividade física para a pessoa obesa. A gente sabe que a cirurgia bariátrica ela é, então, indicada para o obeso mórbido, aquela pessoa que tem um IMC maior que 40, ou aquelas pessoas que estão com IMC entre 35 e 40, mas com pelo menos 2 diagnósticos conhecidos da síndrome metabólica. E aí geralmente aparece gordura no fígado, hipertensão, talvez sejam as mais comuns. Agora, dependendo do tipo de procedimento e a restrição de volume ou de má absorção dos nutrientes, a gente sabe que isso contribui na perda do excesso do peso. Geralmente isso vem também acompanhado ou de resolução ou de melhora de várias doenças que estão ligadas à obesidade. Se eu perguntar aqui quem fez a cirurgia bariátrica e não teve nenhuma melhora, é certamente muito difícil de encontrar quando a gente fala nesses adoecimentos do corpo. Agora, existe um conjunto de pacientes que acaba não perdendo uma quantidade importante de peso ou que acabam recuperando peso no longo prazo. Isso não é opinião minha, isso está realmente na literatura científica. Então, algumas tentativas de determinar o perfil dessas pessoas que tiveram um pior resultado já foi feito, né? Mas ainda assim a gente tem pouca clareza nos resultados desses pacientes. Por quê? Porque existem vários fatores que eles não estão ligados à cirurgia em si, que têm sido relatados na literatura científica como que influenciam o resultado da bariátrica, e alguma atenção já foi destinada sobre a presença de algum tipo de padrão alimentar que pode ser considerado inadequado, e onde entram aí esses conceitos que a gente tem muita familiaridade no campo da psiquiatria, especialmente, né, como a compulsão alimentar, o transtorno de compulsão alimentar periódica, ou comer com uma sensação de perda de controle. Como eu mencionei anteriormente, eu vou utilizar a ideia do comer emocional para abarcar, em algum momento ou outro eu vou falar especificamente, mas de um modo geral, o que a gente está mencionando aqui é o comer emocional. Essas características de comer emocional, eles têm sido associadas a
um aumento da ingestão de calorias, eles têm sido associados a piores resultados na cirurgia bariátrica e também na falha do tratamento, né, quando se a gente falar em última análise. Agora, uma das áreas de interesse quando a gente fala de transtorno alimentar ou de quando a gente fala de obesidade, e particularmente quando a gente fala da literatura da cirurgia bariátrica, a gente entra na importância desse conceito que é a perda de controle da alimentação. A perda de controle da alimentação, ela está geralmente muito ligada a critérios de compulsão alimentar, né, em pessoas que têm, por exemplo, bulimia, né, ou algum transtorno de compulsão alimentar. Só que geralmente, quando a pessoa tem esse tipo de questão, ela envolve, requer, né, a ingestão de uma quantidade geralmente grande de comida para que ele seja considerado uma compulsão alimentar. Mas aqui a gente tem um problema, talvez vocês já estão me acompanhando, assim, venham comigo, porque geralmente a ingestão de uma quantidade grande de alimento, ela ou é difícil, ou ela é realmente impossível depois da cirurgia bariátrica. Ainda que a gente tenha, na literatura científica, que alguns pacientes pós-cirurgia, eles podem realmente conseguir ingerir uma quantidade grande de alimentos. Esse termo famoso, né, a perda no controle de comer, ele é agora usado muitas vezes em vez da compulsão alimentar, justamente por causa dessa limitação. E do meu ponto de vista e na minha opinião, isso é um avanço, porque a gente não precisa ficar muito preso à ideia da quantidade de alimento que o paciente está ingerindo, mas muito mais a relação que ele está estabelecendo com esse objeto, né? Que tipo de perda de controle. Aí a gente já começa a caminhar num território muito interessante e muito promissor para os bons resultados de longo prazo. Alguns autores, eles sugeriram que a compulsão alimentar ela tem que ser caracterizada pela perda de controle, em vez de usar esse critério que está ficando obsoleto já, da quantidade de alimento que o paciente consegue ingerir. Agora, pacientes obesos que fizeram bariátrica e que relatavam que eles tinham uma perda de controle no comer, mesmo que isso não inclua uma quantidade realmente grande de alimentos, parece ter algumas semelhanças, né, com esses pacientes que têm algum tipo de transtorno alimentar e quem sabe possui aí algum núcleo, né, de sofrimento em comum, porque geralmente o que se apresenta no momento mais tarde é uma forma disfuncional na forma de se alimentar, alterações no peso que passam a ser relevantes nesse processo de perda de peso, além de atitudes alimentares e geralmente também são acompanhados de altos níveis de sofrimento psicossocial. Eu queria aproveitar a presença de vocês aqui e pedir para vocês apertarem no coraçãozinho ou se tiverem alguma pergunta para me fazer, fiquem muito à vontade, eu gosto de conversar muito com a audiência. E quando vocês apertam o coraçãozinho, vocês ajudam a fazer essa live, a chegar a mais pessoas. E fiquem à vontade para convidar mais pessoas se for do interesse de vocês. Eu agradeço do fundo do meu coração. Bom, um ponto de interesse, quando a gente fala de comer emocional, é se esses problemas de comer emocional antes da cirurgia, eles podem estar ligados a uma menor perda de peso, ou inclusive um reganho de peso após a cirurgia. Alguns estudos eles já têm se interessado em determinar se esses problemas do comer emocional, se eles podem surgir ou se eles podem reaparecer após a cirurgia e, consequentemente, comprometer um bom resultado no longo prazo. Aqui eu vou falar de curto prazo também, então venham comigo. Essa primeira questão ela foi abordada em vários estudos, né, e alguns estudos que avaliaram essa questão do comer emocional, eles não parecem ser muito consistentes. Só para vocês terem ideia, ao mesmo tempo a gente tem estudos que falam que piores resultados que para pacientes que tinham compulsão alimentar antes da cirurgia,
A gente tem outros estudos que relataram uma perda de peso que foi maior para aquelas pessoas que tinham compulsão alimentar, existe isso na literatura. Agora, a literatura que aborda essa segunda questão, que ela está muito mais ligada ao comportamento alimentar pós-operatório, aí quando a gente entra nesse território, a gente começa a ter resultados mais consistentes e mais esclarecedores. Aqui a questão está muito mais restrita, o foco está muito mais restrito nesses estudos que trabalharam a ideia da compulsão alimentar e do comer emocional e como ela pôde ser observada depois da cirurgia bariátrica. E também foi visto sobre qual é a prevalência, qual é o impacto do comer emocional depois da cirurgia bariátrica, principalmente nesse curto, médio e longo prazo. Bom, quando a gente faz uma revisão desses dados, a gente tem vários aspectos que são bem interessantes. O primeiro deles é o desaparecimento da compulsão alimentar com a cirurgia em uma porcentagem bastante importante de pacientes. Isso é algo que a gente tem encontrado bastante frequentemente na literatura especializada, específica da cirurgia bariátrica. Só para vocês terem ideia, de todos os estudos que avaliaram esses aspectos do comportamento alimentar, metade deles já havia avaliado esse comportamento alimentar ou algum tipo de transtorno desde o pré-operatório. É claro que alguns episódios de perda de controle no comer, que não são episódios de compulsão alimentar, podem acabar ficando subnotificado quando o estudo ele dá uma prioridade para a compulsão alimentar ou para o transtorno da compulsão alimentar. Em segundo lugar, todos os estudos, vejam bem, sim, todos os estudos, exceto um, sugerem que quando a pessoa tem um comer emocional na alimentação pós-operatória, isso está realmente associado a uma menor perda de peso ou, inclusive, facilitando o reganho de peso no pós-operatório. Claro que na obesidade a gente sabe que esses episódios de comer emocional, eles são bastante conhecidos por serem difíceis da gente avaliar, porque às vezes eles não são tão distintos quanto episódios de bulimia nervosa, só para citar um exemplo, porque no caso da bulimia a gente geralmente esse comportamento de um impulso muito forte para alimento, ele termina com algum tipo de comportamento compensatório. Dentre esses comportamentos que são compensatórios está o vômito. Existem ainda outros problemas que são bastante potenciais, com essa ideia de perda no controle do comer, que a gente pode investigar e deve ser investigado com mais profundidade. Por exemplo, existe uma preocupação de que esse rótulo da perda no controle do comer, ele possa ser aplicado por pacientes que tiveram apenas um único episódio alimentar que tenha sido problemático. Ainda, qual é a outra questão? A gente pode ter gradações nessa perda do controle ao comer, ao contrário de ver essa característica como ou preto, ou branco e preto, né? Então, assim, e isso faz total sentido, porque cada pessoa, cada ser humano tem as suas sutilezas, tem o seu estilo, tem a sua história, tem a sua forma de se alimentar, tem as suas tradições familiares. Então, realmente é muito sutil essa mudança de uma pessoa que tem uma perda no controle do comer, se isso vem a ser um problema maior ou menor, né? Ela pode ter gradações de perda no controle do comer. Agora, existe um possível efeito dessa interação entre perda do controle do comer e como isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Algumas pesquisas, só para vocês terem ideia, eles descobriram que a melhora inicial no distúrbio alimentar, antes da cirurgia, ela se corrói depois de 2 anos. O que isso quer dizer? O que a gente acompanha e a Márcia daqui conosco pode acompanhar isso? A gente vê que existe uma grande melhora inicial, né, no pós-operatório, onde o paciente acaba diminuindo ou subtraindo esse comportamento alimentar que eu estou chamando aqui de comer emocional. E agora, o que alguns estudos, isso de novo não é uma opinião minha,
a gente tem visto isso na literatura científica, é que depois de 2 anos da cirurgia bariátrica, é possível que esse comer emocional volte a se manifestar, volte a aparecer de outras maneiras, né? Um outro achado que confirma isso é que um outro estudo mostrou que 2 anos após a bariátrica, existe uma associação entre o comer emocional antes da cirurgia e o resultado de peso após a cirurgia. O que a gente pode, o que esses achados, na verdade, eles sugerem para a gente é que todos os dados sobre cirurgia bariátrica coletados com menos de 2 anos de acompanhamento correm um grande risco de estarem sendo mal interpretados. Um outro trabalho sugere o valor em ter essa perda de controle no comer quando ela é avaliada, por exemplo, bem no início do acompanhamento, que é o trabalho que eu faço no ambulatório, quando eu faço o acompanhamento, a avaliação do paciente bariátrico que está se candidatando a esse procedimento cirúrgico. Então, o que esses autores acabaram descobrindo, vejam que interessante. Oi, Sabrina. Descobriram que a perda no controle do comer, o paciente que operou e 6 meses depois já vem experimentando uma certa perda no controle do comer, isso foi sinal de uma pior perda de peso no pós-operatório. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, pessoas que tiveram perda no controle, né, no ato de comer, até 1 ano após a cirurgia, foi capaz de prever uma pior perda de peso até 2 anos após a cirurgia. Então vejam a importância e a magnitude que tem o comportamento alimentar no desfecho, né, no bom resultado após uma cirurgia bariátrica. Uma observação que eu gostaria de fazer aqui é que apenas um pequeno grupo de estudos chegou a avaliar se existia algum sintoma depressivo ao mesmo tempo que o paciente tinha algum comportamento alimentar, geralmente mal adaptativo, que é o beliscar ao longo do dia, o mordiscar constantemente, ou ainda o comer doces, ou a famosa síndrome da alimentação noturna. E isso é muito interessante porque, certamente, um dos campos onde o aspecto da depressão pode estar se manifestando é, sim, no comportamento alimentar. Então, certamente, é muito interessante se a gente consegue estabelecer um pouco melhor essa relação entre algum sintoma depressivo e um comportamento alimentar o que é chamado geralmente de mal adaptativo. Embora a compulsão alimentar possa ser fisicamente impossível para muitos pacientes por causa da restrição cirúrgica e do volume gástrico, porque a gente sabe que fica um pequeno volume, tanto no sleeve quanto no bypass, uma forma diferente de alimentação compulsiva, ela pode surgir após a cirurgia e novos comportamentos alimentares mal adaptativos, como esses que eu mencionei antes, que é ruminar, que é mastigar e cuspir o alimento, ou a perda do controle de comer, são possíveis de aparecer aí no pós-operatório, menos provavelmente antes de 2 anos, mais provavelmente após 2 anos da cirurgia. Isso não quer dizer que a gente não possa treinar esses aspectos que estão ligados ao comportamento alimentar para evitar, né, o reganho de peso. Eu entendo que é muito melhor o paciente começar a construir essa consistência já desde o pré-operatório ou até mesmo desde o pós-operatório precoce, digamos até 2 anos, para que isso evite com que ele, né, venha a experimentar algum tipo de reganho de peso. Bom, parece ter esse comportamento alimentar ele parece ter uma mesma função da compulsão alimentar, o que faz com que muitas vezes
o paciente tenha uma ingestão de calorias até mesmo excessiva e acabe com isso, como eu mencionei, né, agora há pouco, experimentando um certo reganho do peso. Então, é muito importante, né, existe uma importância de a gente considerar qual é a presença de uma perda do controle no comer, no pós-operatório, porque parece estar cada vez mais claro, né, a necessidade da gente compreender melhor a perda e o ganho de peso após a cirurgia bariátrica. Por um outro lado, eu entendo assim que algumas questões importantes sobre as diferentes dimensões desse comportamento ainda eles permanecem sem resposta. Por exemplo, fiquem à vontade para responder, se quiserem responder, o pessoal que está chegando também. Em relação ao ressurgimento do comer emocional, por que algumas pessoas experimentam o comer emocional às vezes, né, reemergindo esse comportamento depois da cirurgia bariátrica e outras pessoas não? Será que existe um tempo crítico de acompanhamento para o surgimento desses problemas no pós-operatório? Não sei, mas eu diria que a minha resposta é que nunca é tarde demais para a gente tratar. Mais perguntas que eu acho que são muito importantes. Quais são os fatores capazes de predizer o surgimento ou a reemergência desses problemas? Será que a gente consegue distinguir isso? Os médicos podem distinguir antes da cirurgia os pacientes que vão manter esse comer emocional daqueles que não vão ter o comer emocional pós-operatório? Em relação à associação com outros comportamentos alimentares que a gente considera disfuncionais. Bom, a alimentação pré-operatória e o comer emocional ele se transforma, por exemplo, em outros comportamentos, como pastar, né, como beliscar constantemente, e que também tem um impacto importante no resultado do peso depois da cirurgia. Todos esses problemas, todas essas questões, elas se sobrepõem, será, a outros comportamentos alimentares adequados e que vai, como eu mencionei anteriormente, resultar num impacto, né, num maior impacto na perda ou na recuperação do peso? Vou trazer mais uma pergunta aqui para nós. Em relação ao tratamento e o serviço de saúde, será que as equipes elas podem prevenir ou tratar o surgimento ou ressurgimento do comer emocional após a cirurgia? Até onde a gente sabe, nenhum trabalho sistemático ele foi relatado nessa área. Então, gente, em conclusão, tentando fazer um fechamento, né, uma borda a isso tudo que a gente está falando, a variação no resultado de peso após a cirurgia bariátrica, ela é bastante considerável, particularmente quando a gente faz esse acompanhamento no longo prazo. E o que a gente pode também trazer para a conclusão é que o comer emocional, ele parece estar associado ao ganho de peso. O que a gente sabe é que os fatores que contribuem para um resultado bem sucedido depois da cirurgia bariátrica, eles são complexos, são múltiplos e provavelmente relacionados ao tempo, e a importância dessa variável que é o comer emocional, ela não pode ser subestimada. Talvez um dos aspectos mais frequentes que a gente vê é uma grande atenção, uma grande discussão sobre o procedimento cirúrgico, que eu acho que é importante, é decisivo, e eu entendo que haja uma grande preocupação em relação ao procedimento cirúrgico, justamente porque é um momento que o paciente não tem controle, ele está anestesiado para sofrer a cirurgia. Agora, essas outras variáveis ligadas ao comportamento alimentar, a gente não deve subestimar. O que vem sendo mostrado, como eu trouxe aqui na live de hoje, é que alguns aspectos do comportamento alimentar, principalmente tocando nesse aspecto do comer emocional, eles podem retornar, especialmente depois de 2 anos após a cirurgia bariátrica, e isso pode sim influenciar o ganho do peso. A Silvana Lira comentou aqui, né, que a psicóloga sempre me disse para prestar atenção em estar com fome
e estabelecer a diferença entre fome e vontade de comer. Muito interessante. Bom, gente, essa é a conclusão dessa live, e como eu prometi para vocês, eu gostaria de mostrar uma oportunidade para todas as pessoas que já fizeram e que vão fazer cirurgia bariátrica e que acreditam que podem trabalhar o comportamento alimentar, que podem melhorar a forma que se alimentam, o comer emocional, e com isso otimizar a perda de peso e também a manutenção da perda do peso no longo prazo. Talvez vocês saibam, talvez não, mas eu trabalho no hospital com avaliação, preparo e acompanhamento de pacientes que se candidatam ou que já fizeram cirurgia bariátrica. E eu percebi ao longo do tempo que as pessoas que reganhavam peso, elas tinham uma relação muito íntima, né, com a forma que muitas vezes eles voltavam a se alimentar, às vezes não, às vezes conseguindo manter a perda do peso. Eu sempre usei a internet e eu percebi que podia começar a usar essa ferramenta para alcançar ainda mais pessoas, estar mais próximo delas, pessoas que muitas vezes estão distantes dos seus centros cirúrgicos, ou pessoas que, entendo, podem se beneficiar de ter o acesso a ferramentas muito potentes no ambiente da sua casa ou do seu trabalho. Então, ao longo do tempo, eu fui fazendo profundas pesquisas em revistas especializadas na cirurgia da obesidade, né, na cirurgia bariátrica, e com isso eu desenvolvi o Bariátrica Mente Leve, que é um programa 100% online, que tem o objetivo de fazer e te ajudar a comer com menos ansiedade e a otimizar a perda de peso. Agora, como é que funciona esse programa? Esse programa ele consiste, em primeiro lugar, em 8 encontros comigo, onde nós vamos trabalhar aspectos ligados ao comportamento alimentar, que tem tudo a ver com o tema da live de hoje. Além disso, né, são 8 encontros comigo, um encontro por semana, e depois que encerrar, você ainda vai ter um acesso exclusivo à minha área de membros, né, pelo período de 1 ano. Dentro dessa área de membros, nós temos videoaulas estruturadas, com tudo que você precisa saber sobre cirurgia bariátrica, desde o pré até o pós. Nós desenvolvemos o que eu chamo de uma verdadeira enciclopédia de mais de 60 receitas deliciosas para você experimentar em casa. A gente sabe que a parte de investir numa nova alimentação é muito mais fácil quando a gente tem referências, a gente tem receitas que a gente pode seguir, e dentro do Bariátricamente Leve nós temos mais de 60 receitas que estão, sinceramente, deliciosas. Além disso, a gente tem bônus exclusivos que você vai ter quando entrar no site, assistir o vídeo para saber quais são esses benefícios. Porque eu sei que as pessoas que conseguem fazer essa mudança de mentalidade, que está muitas vezes ligada à forma de alimentação, são as pessoas que conseguem extrair o máximo da cirurgia bariátrica. O que realmente acontece, que na minha opinião é um problema, é que muitos dos estudos científicos eles ficam restritos a um pequeno tempo de acompanhamento. Esse estudo que eu comentei com vocês hoje deixou isso muito claro. O quanto o comportamento alimentar ele pode sofrer modificações até principalmente 2 anos após a cirurgia bariátrica. E acaba que no final das contas a gente ainda tem muita incerteza sobre o longo prazo na bariátrica, porque a gente sabe, eu vejo isso com meus próprios olhos e vejo isso nas pesquisas científicas. A perda de peso durante o primeiro ano e meio, 2 anos, ela é factual. Agora, após 2 anos, o que será que vai retornando do comportamento alimentar que a gente pode intervir nesse aspecto e voltar ou a perder peso, ou a melhorar a qualidade da perda de peso, ou melhorar simplesmente a qualidade de vida através do comer. Como eu falei antes, o que a gente tem realmente muita evidência é que essas pessoas que conseguem construir um comportamento alimentar consistente são as pessoas que obtêm um bom resultado. Por quê? Porque eu tenho a felicidade de dizer para vocês que comportamento é algo que a gente consegue mudar. Idade, sexo
e a genética, isso eu sinto dizer, mas nós estamos fadados a nascer e a morrer, né? A idade a gente não pode mudar, o sexo a gente não pode mudar, a genética a gente não pode mudar. Agora, comportamento alimentar a gente pode mudar. É importante a gente ter o entendimento de que o comportamento alimentar ele é um ato que vai se tornando automático ao longo da nossa vida. É a forma que a nossa mente funciona, principalmente porque tudo aquilo que nós fazemos de forma repetida, ela tende a se tornar automática. A gente tende a tirar o pensamento dela. Agora, quando a gente usa ferramentas para resgatar a percepção de sabor, de saciedade, né, da sensação de estar cheio, a gente está em posse de uma ferramenta muito potente que vai ajudar o paciente a manter a perda de peso no longo prazo. Gente, como eu pude ilustrar um pouco antes, né, o que mostra, né, esse resultado atual em relação à ciência. Então, é isso, gente. Essa oferta que eu tenho para fazer para vocês do Bariátrica Mente Leve, ela vai ficar disponível por 7 dias ou até eu completar todas as vagas. Então, você tem 7 dias assim, para decidir se quer entrar ou não. Eu faço questão de responder a todas as dúvidas que vocês tiverem. A partir de agora, quando eu terminar essa live, eu vou deixar o link disponível na bio aqui do Nação Bariátrica. Então, realmente eu recomendo que vocês entrem no site, que assistam o vídeo, que é um vídeo que eu fiz especialmente para explicar de forma clara e sucinta como é o Bariátrica Mente Leve, como é que ele pode te ajudar e todos os demais detalhes que vocês possam ter interesse. Então, é isso. Está aberta essa oportunidade, eu espero que vocês aproveitem. Está encerrada a nossa live número 21, está feito o lançamento da primeira turma do Bariátrica Mente Leve e eu quero ver todos vocês junto comigo dentro do programa. Tá certo? Uma boa noite e até mais.